Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários tipo de oração, que eu gostamos de orar com você e por você. A gente vai gravar a leitura bíblica diária. É um livro de Atos dos Apóstolos. Qual é o de hoje? Deixa eu ver. Atos 12 e 13. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 12 e 13. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E, saindo, Pedro seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe pareceu uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e, de repente, um anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo de Deus esperava. Recebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, um homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é a voz de Deus, e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Atos, capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja.
ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias." E Pedro fez o que o anjo mandou. "Ponha a capa e venha comigo." Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: "Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer." Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: "Você está maluca." Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. "Contem isso a Tiago e aos outros irmãos." Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio.
Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles, e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: É um Deus! E não um homem que está falando! No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, lhe puseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé ao procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Em Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios temeis a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nós antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e fará tudo o que for da minha vontade. Ao descer desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometeram. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou?
Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Pois Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus ressuscitou dos mortos. E, por muitos dias, foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida da congregação, muitos dos deuses estrangeiros, piedosos convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, e eles conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e elevaram a posição e os principais da cidade, e, provocando a perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina,
começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigar. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas, quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando. Mas escutem, ele vem depois de mim,
porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isto que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia Davi. E em outra parte das Escrituras, lemos também: Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: Era necessário que a palavra de Deus
fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas, como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade, convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade. E começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles. E foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Agora a gente vai ler o dia a dia com Deus de Timothy e Kate Keller. Não. A sabedoria de Deus. Um ano de devocionais diárias em Provérbios. 20 de fevereiro. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescente das suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas tido por mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. 30, versículos 5 e 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente as palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. A palavra de Deus. O princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. Mas como sabemos se estamos nos relacionando com Deus verdadeiro? A resposta é que não se pode conhecer Deus realmente, a menos que o conheçamos por meio de sua palavra. De outro modo, estaremos criando um Deus conforme nossa imaginação. O livro de Provérbios pressupõe a veracidade das Escrituras, mas aqui está uma forte afirmação de que a palavra de Deus é pura, isto é, ela é perfeita, suficiente e sem erros. Claro que a Gur está pensando apenas nas profecias de escritura existentes até a sua época. Mas no final da Bíblia, Apocalipse 22, 18 e 19, há uma advertência semelhante para não se acrescentar nada às palavras de Deus. Apocalipse 22, 18 e 19. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Em conjunto, versículo 5 e 6 de Provérbios 30. Vamos lá. Provérbios 30. Versículos 5 e 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente as palavras dele. Do contrário, ele repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Em conjunto, versículos 5 e 6 de Provérbios 30 advertem contra dois erros iguais e opostos. Um deles é pensar que algumas das palavras de Deus são desatualizadas, obsoletas, falsas.
O segundo é tratar nossas próprias conclusões e revelações como se tivessem o mesmo valor que as Escrituras. Os céticos modernos cometem o primeiro erro. Muitos cristãos cometem o segundo e levam suas tradições religiosas, seus sentimentos ou suas preferências culturais ao nível da revelação, de modo que se tornam iguais à Bíblia. Não devemos cometer nenhum dos dois erros. Você está completamente convencido da plena autoridade da Bíblia. De cada palavra que há nela, você está cometendo algum dos dois principais erros? Oração. Senhor, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque teus testemunhos são minha meditação. Salmos 119, 19. 119, 99. Salmos 119, 99. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Conheço algumas pessoas com pouca educação formal que, por causa de seu conhecimento das Escrituras, são mais sábias que os eruditos do mundo. A tua palavra possa iluminar o caminho também. Amém. Agora a gente vai ler a leitura bíblica da revista O Reino e o Monte. O Reino e o Monte. Lição 8. O jejum como disciplina cristã. Atos 13, de 1 a 3. Atos 13. Atos 13, de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Agora a gente vai ler Uma Vida com Propósitos. Dia 5. E enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O que é a sua vida? Tiago 4, 14. Tiago 4, 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Anaís Nin. Sua vida é formada como você a enxerga. O modo com o qual você define sua vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou, a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou, a vida é um jogo de cartas. Você tem de jogar com o que tem na mão. Se eu perguntar como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é a sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. Essa descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e, provavelmente, viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, isso será muito importante para você. Qual é a sua visão da vida?
você pode fundamentar a vida numa metáfora defeituosa. A fim de cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estaremos os 2 primeiros capítulos e o 3º no próximo. A vida na Terra é um teste. Esta metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse o seu filho Isaque. Deus provou Jacó, quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do jardim do Éden, e Davi falou diversas vezes a ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes, tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. Toda a vida é um teste. Está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com um balconista ou com uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles, como vai ser na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas solúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas. Minha esperança no modo de eu lidar com o que está em minhas mãos. Meu amor por meio das pessoas. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. Toda a vida é um teste. Um teste muito importante é respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas num momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade de aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesar demais, e outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Também que você é aprovado no teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Se ele é aprovado, receberá o coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo é como a energia, a inteligência, as oportunidades, o relacionamento e recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. E esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, até todos os seres vivos que nela vivem são dele. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva,
confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, falem por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado, e é a parte de nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tem sido dada por Deus? Se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se estivessem realizando alguma coisa por si próprios? Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar, e aproveitamos muitíssimo. E nos disseram: usem-na como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabemos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso amamos um cuidado especial com tudo. Então o benefício que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Os valores culturais dizem: você não é o dono, não terá cuidado, mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devemos cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor e de confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, o homem de negócio confiou sua riqueza ao cuidar dos servos enquanto estava fora. Quando ele retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daquele servo disse: muito bem, servo bom e fiel, que foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha participe da alegria do seu Senhor. Ao final da sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus e dirá: muito bem, bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção em uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. Terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. Para muitos, dinheiro é o maior de todos os testes. Ele serve como usamos dinheiro para avaliar se somos confiáveis. Se vocês forem dignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem nos confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Quanto mais Deus lhe dá, mais sábio Ele espera que você seja. Essa é uma verdade fundamental. Eu disse que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e o nível de minha vida espiritual. O modo de eu administrar o dinheiro, riqueza deste mundo, determina quanto Deus pode confiar as bênçãos espirituais, riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar: a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Pode ter confiado a você as riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. E assim, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: a vida é um teste e um cargo de confiança. Sirva para memorizar: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Pergunta para meditar: o que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Se eu deixo parte desse modelo de vida sobre 10, eu quero dizer título. Todos por convite esse vídeo gravado aqui no YouTube. Essa palavra para gerar futuro no nosso coração, Senhor. Esteja me levando segurança até Maricá. Se eu que lá possa dar uma aula proveitosa lá para estômago do segundo ano. Se eu que eles possam me obedecer. Que ela possa passar uma tarde agradável de educação física. Temos todos os funcionários da Lustomécia, desde pessoal da limpeza, passando pelo pessoal da secretaria, cozinha, inspetores, professores, direção, porteiro, pessoal da obra. Seja abençoando todos lá, que durante aquela obra, que nenhum
nenhum pedreiro, nenhum mestre de obra, ninguém vai se machucar, nenhum aluno vai se machucar. Senhor, que tu esteja nos abençoando, protegido de todo mal, Senhor. Pai, Deus, em nome de Jesus. Amém.